Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast a respeito de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perri e, além de ser professor de redação, eu também sou pai de uma filha muito fofinha, a qual estou vigiando aqui no seu soninho de tarde, enquanto eu estou gravando este episódio. Nessa temporada de 8 episódios, nós estamos falando sobre os 7 conectivos mais usados em 2023 nas redações nota máxima, também com a sua importância do que cada um vai ter dentro da sua redação. Então, a gente falou já no primeiro episódio a respeito de qual que é a importância de utilizar um conectivo, por que ele aparece como um elemento que o seu professor pede para que ele exista. Então não é meramente uma questão de estilo, não é uma questão de forma, é uma questão de que você precisa colocar para deixar muito claro para o corretor que quando você escreve, você tem noção que a sua argumentação passa por processos, de processo de apresentação, de explicação, justificativa e, enfim, uma conclusão. Mas para que isso fique sinalizado, o uso de conectivos é o que ajuda você a conseguir mostrar como que você faz isso dentro da sua redação. E aí, para a gente começar a conversa, a gente falou sobre o primeiro conectivo, que era o diante desse cenário, que ele fazia a apresentação do primeiro parágrafo de desenvolvimento, com a abertura também da possibilidade dele ser um conectivo para ele dar uma conexão com o repertório. Então você mostra um repertório e aí você coloca essa explicação do diante desse cenário para poder mostrar como que ele se organiza dentro da sua argumentação. Bom, o que a gente vai falar dessa vez hoje? Hoje a gente vai falar sobre o de início. O de início ele tem uma apresentação bem parecida com o diante desse cenário, que é quando você tem essa apresentação do que vai ser discutido no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então o de início ele vai ter também a mesma coisa como eu tinha falado também nos outros episódios, no outro episódio que a gente tinha falado sobre o diante desse cenário, que você também pode utilizar outros conectivos bem semelhantes, como o próprio do primeiro episódio, que é o diante desse cenário, assim como você também pode utilizar o sob esse viés, acerca dessa lógica, você pode também utilizar em primeira perspectiva, você pode também utilizar um que é muito comum, que é o de início, você pode colocar o sob esse viés e, por fim, você também poderia colocar o em primeiro plano, que é uma coisa bem comum de se colocar nos parágrafos de desenvolvimento, que são os primeiros. Quando você tem o de início, é interessante perceber que existe uma coisa, um conceito chamado ampliação da tese. Quando a gente fala de tese na redação do Enem, a gente está falando a respeito de o que explica qual que é a causa do tema continuar sendo um problema, mesmo que a gente saiba que esse problema não deveria continuar existindo. Daí que surge a necessidade da gente fazer a leitura dos textos motivadores para a gente poder entender como que a gente sabe que o trabalho de cuidado é negligenciado e não é valorizado no Brasil, mas por que isso ainda continua existindo? Por que ainda existe intolerância religiosa no Brasil, mesmo que a gente saiba que isso é negativo? Então, a criação dessas teses são estipuladas num parágrafo de introdução. Então, a gente coloca geralmente 2 motivos. Podem ser 2 causas, ou uma causa e uma consequência. Essas informações, muito provavelmente, você vai achar nos textos motivadores, porque o Enem não pede que você saiba de antemão esse tipo de conhecimento a respeito do tema. Não é necessário e muito menos cobrado de você saber desse tipo de informação. Então é por isso que tudo que você precisa saber a respeito de um tema já está propriamente dito no tema. A redação do Enem é mais um trabalho do que você tem de você organizar as ideias do que aparecem nos textos motivadores, do que de fato você já tem um conhecimento prévio a respeito de um tipo de tema. Então o de início ele vai fazer essa ampliação da tese. O que é essa ampliação da tese? É você começar a colocar uma perspectiva de como que você pode explicar então como que você tem essa argumentação a respeito do tema. Então você vai falar que você tem que falar da tese. Então digamos que quando você fala a respeito do tema do ano passado de 2023, sobre a desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Digamos que um dos pontos que você coloca é que existe um fator agravante que é a falta de assistência do governo. Então, você colocar que de início
é inegável que você tenha que ressaltar a falta de assistência do Estado como fator agravante que faz com que exista essa falta de reconhecimento do trabalho em questão, faz com que você tenha essa tese sendo trabalhada para a gente poder explicar como que essa tese se conecta com o tema. Porque a partir dessa perspectiva, a partir desse cenário que você vai explicar dessa tese, você vai fazer então o desenvolvimento dela, que é fazer a explicação e fazer o como que isso acontece. É muito comum que os alunos achem que eles têm que apontar vários tipos de teses para poder fazer esse tipo de trabalho da sua redação, mas na verdade isso não é o que realmente acontece. Esse trabalho do conectivo é mostrar para você de que quando você tem esse início, é para você mostrar o que vai ser discutido dentro desse parágrafo. Então é por isso que muitas vezes você pode encontrar até mesmo esse tipo de exercício chamado de tópico frasal. É geralmente a primeira linha que mostra o que vai ser discutido ao longo desse parágrafo. Então, se eu pegar até um outro exemplo, como, digamos que dentro disso, eu falo que um outro problema que existe também da desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, seja a base cultural que tem como essa forma apática. Então, eu poderia colocar como, utilizando até mesmo nesse cenário de início, é importante ressaltar a base cultural da sociedade brasileira como entrave para diminuir ou melhorar a problemática do tema. Então você percebeu que isso vai ser o quê? É o que vai ser discutido ao longo desse parágrafo. Então, se eu olho para a sua primeira linha do parágrafo de desenvolvimento e eu vejo esse tipo de informação, e eu vou ler todas as outras linhas, e eu não encontro esse tipo de organização e esse tipo de discussão sendo feita, o que vai acontecer é que a sua nota vai ser diminuída. Então você precisa prestar atenção nesse sentido que o seu tópico frasal, ele vai ser o norte do seu parágrafo. Então, do mesmo jeito que as teses são o norte da sua redação, o tópico frasal é o norte do seu parágrafo. Então, é o que você vai começar e o que a gente precisa que você termine. O trabalho posterior a ser feito depois de quando a gente utiliza o de início é adicionar uma explicação e uma justificativa dessas ideias, que é o tópico do que a gente vai discutir no próximo episódio. Então, você já sabe, se você quiser me encontrar nas outras redes sociais ou você também quiser entrar em contato comigo, você pode achar informações minhas no meu próprio site do professoralessandro.net. Você também acha eu no YouTube, Instagram e TikTok falando da redação do Enem e de outras redações. E caso você queira entrar em contato diretamente comigo, você pode mandar também um e-mail pelo contato@professoralessandro.net. Eu falo tanto de informações do Enem e talvez você me encontre até nos meus outros canais quando eu falo de inglês, espanhol, literatura e também de gramática. Então, caso você tenha alguma dúvida ou você queira saber mais a respeito de conectivos, não deixe de escrever nos comentários por gentileza. No próximo episódio, vamos falar do conectivo ademais. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu, que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!